E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falar de conjuntos numéricos, parte 2. Agora a gente vai falar de conjunto dos números racionais. Tudo bem? Bem, o conjunto dos números racionais ele surgiu a partir da necessidade de se dividir uma parte inteira, né? Quando você divide dois números inteiros, você tem algumas possibilidades. Todas essas são chamadas de números racionais. Bem, você tem aqui a representação do número racional é o Q, né? O símbolo é uma letra Q. E aqui nós temos que o conjunto dos números racionais é igual a x, esse ponto e vírgula significa tal que, então é igual a x, tal que x é igual a dividido por b. Ou seja, tal que x seja a divisão de dois números a e b com a pertencente aos inteiros, e b pertencente aos inteiros sem o zero. Então, quer dizer que a pode ser qualquer inteiro e b pode ser qualquer inteiro menos o zero. Lembre-se que não existe divisão por zero. Por isso, a gente representa aqui um número racional como uma divisão entre inteiros, onde o numerador é qualquer inteiro e o denominador é qualquer inteiro menos o zero. Tudo bem? Então, a gente diz que racional é todo número que pode ser escrito como fração de dois inteiros. Qualquer número que você consegue transformar numa fração de dois inteiros é um número racional. Tudo bem? Aqui tem alguns exemplos. 4 terços é um número racional, porque é 4, que é inteiro, dividido por 3, que também é inteiro. Tá certo? Menos 1 meio também é um número racional, porque é menos 1, que é inteiro, dividido por 2, que também é inteiro. 4 é um número racional. Por quê, professor? Porque 4 você consegue escrever em forma de fração. Você pode escrever, por exemplo, 4 dividido por 1. Vamos colocar aqui um 1 embaixo. 4 sobre 1 é uma fração. 4 é inteiro, 1 é inteiro. Então, 4 é um número racional. Eu teria outras frações, na verdade, tem infinitas frações que resultam em 4. Né? Se você divide 8 por 2, 8 sobre 2 é igual a 4. Né? E assim sucessivamente, você tem diversas frações que resultam ali em 4. 0,5 é um número racional, tá certo? Por quê? Porque eu consigo escrever 0,5 como uma fração de dois inteiros. Quer ver uma fração que dá 0,5? Você pode pensar em 1 sobre 2. Você pode pensar na mais simples dela, olhando para 0,5, que é 5 sobre 10. Mas vamos ficar aqui com 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Se você divide 1 por 2, você vai encontrar exatamente 0,5. O último exemplo aqui, 1,3333333. Né? Isso é 1 inteiro mais 0,3333333. Ok? Isso aqui é igual a 4 dividido por 3. Se você divide 4 por 3, você vai encontrar 1,333. É uma dízima periódica, um número decimal infinito. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre os decimais infinitos, sobre os decimais finitos, ou seja, sobre todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Até aqui nós temos a seguinte situação. Todo número natural, ele é também um número inteiro. E todo número inteiro é também um número racional. Então, o resumo da ópera até aqui é que você tem essa situação. Todo número natural, ele também é um número racional, além de inteiro. Ok? Tudo bem? E por isso que a gente escreveu aqui o 4. O 4 é natural, ele é inteiro e ele é racional. Isso acontece com qualquer número natural. Tudo bem? Bem, agora a gente vai falar sobre representação decimal de um número racional. 3 coisas podem acontecer quando você divide um número inteiro por outro número inteiro. Você pode encontrar um número inteiro. Exemplo, se eu divido 10 por 5, eu encontro o quê? Eu encontro 2. É a divisão de dois números inteiros, que é exata. Então, a fração 10 quintos resulta num número inteiro. Se eu divido 15 por 3, 15 dividido por 3 dá 5. Né? Se eu divido 8 por 4, dá 2. Se eu divido 9 por 3, dá 3. Então, algumas frações de números inteiros
resultarão em números inteiros. Mas os dois casos curiosos são os que resultam em um decimal finito ou num decimal infinito, também conhecido como dízima periódica. A gente vai dar uma olhadinha em 4 exemplos aqui, 2 de cada. O primeiro exemplo é, se eu divido 5 por 4, eu encontro um decimal finito. Vamos dar uma olhadinha? Vou fazer essa continha com vocês aqui, ó. Vamos lembrar. Vamos fazer aqui do lado, ó, 5 dividido por 4, né? Se eu vou dividir 5 por 4, 5 é maior do que 4, então você baixa o 5. Isso vai dar 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Então você retira 4 aqui, resta 1. 1 é menor que 4, então a gente vai acrescentar um 0 e uma vírgula. E 10 dividido por 4, né? 10 dividido por 4, quanto vezes 4 se aproxima de 10? 2. 2 vezes 4 dá 8. Então eu vou retirar 8 aqui, vai restar 2. 2 é menor que 4. Nesse ponto a gente acrescenta um 0 e continua. E 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E você encontra resto 0. Ou seja, a divisão de 5 por 4 dá 1,25. Então, o nosso resultado aqui, ó, de 5 quartos é igual a 1,25. Ou seja, é um número decimal finito. Por que finito? Porque ele tem uma quantidade de casas decimais limitada, finita. No caso aqui, 2 casas decimais. Depois da vírgula eu tenho o 2 e eu tenho o 5. Pegou, meu aluno? Então vem aqui comigo. Vamos apagar essa continha aqui e vamos para a próxima. Se a gente quer saber quanto é menos 3 dividido por 2, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 2. Tá certo? 3 é maior do que 2, então a gente vai fazer aqui normalmente. 1 vezes 2 dá 2, retira 2, resta 1. O primeiro zero que você acrescenta, coloca a vírgula aqui. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, retira 10, restou 0, fechou a conta. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Isso quer dizer que menos 3 meios será igual a menos 1,5. Outro decimal finito, porque tem apenas uma casa decimal, que é o 5. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos decimais infinitos, ou seja, algumas frações de inteiro, quando eu divido um número por outro, resulta no que a gente chama de dízima periódica, ou decimal infinito. Vamos dar uma olhadinha em 2 exemplos? Se eu pego 1 e divido por 3, ó. 1 é menor do que 3, então a gente já começa acrescentando um 0 e um 0, porque não tinha nada ali. Tudo bem? Então vamos lá, 10 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes 3 é 9, então você tira aqui, 10 menos 9 resta 1. Repara que eu restei 1 e lá no início eu comecei com 1 também. Então se eu acrescento 0 para continuar aqui, eu volto no 10. Ou seja, 10 dividido por 3 dá 3, aqui vai retirar 9, vai restar 1. Repara que esse processo ele não vai parar nunca mais. Eu vou acrescentar 0, vai dar 3, tira 9, e isso continua infinitamente e lá também. Por isso que resulta num decimal infinito, ou seja, 1 dividido por 3 dá 0,3333333, infinitas casas decimais. Isso se chama dízima periódica. No próximo vídeo, a gente vai falar especificamente de dízimas periódicas. Como eu transformo uma dízima periódica numa fração, ou seja, o caminho inverso desse aqui. Né? Aqui eu estou transformando fração em decimais. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente transforma decimais em fração. Então, fica comigo aqui, ó. Menos 7 sobre 6. Como é que eu faço essa continha? Eu vou pegar o 7 e vou dividir por 6. Então, vamos lá. 7 dividido por 6 vai ficar como? 7 é maior do que 6, vai dar 1. Então, aqui retira 6, resta 1. Acrescenta um 0 e vírgula. 10 dividido por 6 também dá 1. 1 vezes 6 é 6, vai restar aqui 4.
acrescento 0 e continua. 40 dividido por 6. 6 vezes quanto se aproxima de 40? 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 7 já passou, é 42. Então, vamos ficar com 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Retira 36, resta 4. Repara que aqui já tinha restado 4. Restou 4 novamente. Se eu acrescento 0, eu retorno no 40. Então, vai dar 6 de novo. Vai tirar 36. Vai restar 4 novamente. E esse processo vai continuar, meu aluno. Então, isso aqui vai continuar assim, infinitamente. Tudo bem? Então, a gente fecha essa conta e 7 dividido por 6 dá 1,166666. Então, aqui como era negativo, vai ficar menos 1,1666. Tudo bem, pessoal? A gente encerra, então, esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo ou até a próxima aula ao vivo. Tá aí o quadro.